pessoal, tudo bem com vocês? A ProRegiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando também, turminha. Hoje nós vamos para mais uma aulinha de geografia e nessa aula de geografia nós vamos trabalhar a América, o nosso continente, o continente americano, pela ótica da regionalização segundo a língua e a economia. Como assim, professora? Segundo a língua e a economia, a gente precisa entender que o espaço do nosso continente é um espaço muito amplo e a gente precisa fazer essa regionalização, essa divisão seguindo um critério. O critério que a gente vai observar na aulinha de hoje é justamente a língua e a economia. Então agora vocês vão ficar com uma explicaçãozinha da Pro sobre essa temática. Aqui eu preciso colocar com vocês a questão da diversidade, né, e do enfrentamento que a gente teve da população nativa versus os dominadores aí, né? Então, a gente precisa entender o quê? Que na América, esse continente, né, por ser conhecido depois, né, por todo o processo que vocês já sabem, né, houve aí uma questão de dominação, tá bom? Os europeus, tá bom, que chegaram aqui, tentaram impor os seus hábitos a esses nativos que aqui já residiam, minha gente, quase não sai. Então, a esses nativos que aqui já viviam, tá bom? E aí a gente pode colocar aqui diversas questões, tá? Vamos citar aqui a questão, né, da catetização dos índios, né, a imposição na forma de vestimento, na nossa língua, né, então nos dialetos falados que, né, são proibidos e tem que falar aí a língua do seu colonizador. Então tudo isso, minha gente, foi uma imposição feita aí pelos dominadores, ok? E é muito importante, oitavo ano, que a gente observe essa estrutura que acontece, né? E que é bem marcante no nosso território americano como um todo, né? E aí, de forma acelerada, as culturas aí nativas foram sendo substituídas, tá bom? Pelo modo de vida aí dos europeus. Muitas vezes sem nem perceber que estava acontecendo, mas estava aí acontecendo, tá bom? E aí a gente já citou, né, todo esse processo aí acontecendo. Eu marco aqui para vocês, né, e eu preciso que vocês lembrem, inclusive, a questão, né, da questão da língua mesmo, que é um dos pontos que mais, né, é colocado. Por quê, turminha? Porque hoje a gente pode dividir, né, a América em dois grandes grupos linguísticos, né? E aí a gente pode observar, né, aqueles falantes, né, o grupo que fala as línguas aí neolatinas, tá bom? Que aí vieram do latim, né, por isso neolatinas, e os falantes do inglês. Então, quando a gente observa aí, é uma forma de regionalizar, quando a gente divide a partir desse critério. E o que é a regionalização? Bom, regionalizar, ela pode acontecer, esse processo aí pode acontecer por diferentes fatores. É quando eu divido ou delimito um território, tá bom? A partir de um critério. Então, eu escolho um critério e com base nele eu vou dividir, eu vou fragmentar aquele território. Então, eu pego o território de Petrolina. Posso fazer uma regionalização dentro de Petrolina? Posso. Pegando aí a questão aí dos bairros ou, né, dos espaços aí, né, que a gente tem. Posso pegar o Brasil? Posso. Posso regionalizar a partir de qual critério? Clima. Posso pegar o Brasil e dividir aí pelos climas que a gente encontra. Então, gente, você escolhe um critério e com base nele você vai fazer a fragmentação desse território. Essa característica a gente chama de regionalização no nosso, né, no nosso estudo aqui de geografia, tá bom? E aí, na América, como aconteceu essa regionalização no continente americano? Preciso que vocês observem que ela se dá a partir de critérios físicos e geográficos,
Como assim, professora? Físico e geográfico. Quando isso acontece em critérios físicos e geográfico, turminha, a gente vai ter, né, a questão aqui, né, da América sendo dividida em América do Norte, América Central e América do Sul. Quando a gente divide a América dessa forma, a gente está fazendo a regionalização a partir dos critérios físicos, tá bom? Uma regionalização física geográfica. Quando eu regionalizo a partir da questão da língua, como eu falei anteriormente, da cultura, né, do tipo de colonização, eu faço uma regionalização cultural do continente americano. Quando eu regionalizo o continente americano a partir desse critério, eu tenho a parte que a gente chama de anglo-saxônica e a parte que a gente entende como a latina. Então, nós temos duas formas de regionalizar a América. A partir do critério físico, onde a gente vai dividir em América do Norte, América Central e América do Sul, e a partir do critério, né, cultural, linguístico de colonização, que a gente vai dividir em América anglo-saxônica e América Latina. Então, essas são as formas de regionalização. Seguindo aqui, a Pro coloca o mapazinho para vocês entenderem, né, fato que a Pro está colocando. Regionalização, divisão, aqui, né, geográfica, física. Norte, Central, Sul. Regionalização por uma questão aí ligada à questão, né, linguística. América anglo-saxônica, América Latina. Percebam que doméstico para baixo, todos os países pertencem à América Latina. Só fica aqui na América anglo-saxônica, Estados Unidos e Canadá, tá bom? Então, dos 35 países, 2 pertencem à América anglo-saxônica e apenas, né, que são, né, apenas esses 2, o restante pertence à América aí, Latina, tá bom? Aqui a gente já trabalhou na aula, né, em aulas anteriores, vamos colocar assim, a questão da divisão, né, como é que fica a divisão aqui geográfica. Seguindo, a Pro queria colocar aqui com vocês a questão da regionalização, seguindo aqui o modelo colonial. Como assim, professora, o modelo colonial? Quando a Pro fala em América desenvolvida e América, né, aqui baseado no processo de desenvolvimento, alguns colocados também como processo de subdesenvolvida. Então, gente, a gente precisa entender o quê? Que existiram 2 formas de colonização. Aquela que o colonizador chegou somente para explorar, então a gente chama o quê? Colonização de exploração. O quê? Qual era o objetivo? Chegar e extrair as riquezas, como aconteceu aqui com o Brasil. Então há aqui um processo diferente. Era para atender às necessidades do colonizador. E teve também o processo de colonização para quê? Para somente, né, ocupar o espaço que eles tinham conquistado. E aí a gente chama o quê? Colonização de povoamento. Aqui eles produziam para atender às suas necessidades, né? Então por isso colonização de povoamento. Por quê? Porque ficavam as pessoas ali, mas era somente para demarcar, né, para poder ali guardar o território que eles tinham conquistado. Tá bom? 8º ano. Então, existem essas 2 formas aqui. E aí, a gente vai ter o quê? Esse espaço que houve, né, a colonização de povoamento, vai ser um espaço de uma América desenvolvida. Por quê? Porque aqui a gente não teve o saqueamento dos bens, tá bom? Das riquezas desses espaços. Só quem passou por esse processo aqui no continente americano foi Estados Unidos e Canadá. Por isso eles se enquadraram, né, na América anglo-saxônica, né, também ligado a isso. E também a questão, né, da América em desenvolvimento ou subdesenvolvida, que a gente pode enquadrar aqui também, tá certo? Nesse processo aqui eles passaram por um povoamento de exploração. Aqui eles foram lá realmente só para tirar as riquezas. E aí o restante da América todinho foi feito dessa forma. Tá bom, turminha? Então, é uma regionalização segundo o modelo colonial. Que tipo de colonização aconteceu, né, aí? Aconteceram 2 formas, a colonização de povoamento e a de exploração. Seguindo aí, a gente precisa observar que há diferentes níveis de desenvolvimento dentro do nosso país.
Como assim, professora? Então, a gente precisa observar que a gente tem níveis de países, né, em questões econômicas diferentes, né? Então, a gente observa que há um crescimento desigual entre as nações no continente americano. E a gente precisa observar que esses países, eles podem ser divididos aí em 3 grupos, tá bom? Os países desenvolvidos, os países emergentes e os países subdesenvolvidos. De modo geral, a prova vai colocar aqui para que vocês entendam da seguinte forma, tá bom? Países desenvolvidos, Canadá e Estados Unidos, que eles têm um desenvolvimento econômico, mas além do econômico, 8º ano, eles também têm um desenvolvimento social. Isso faz com que um país ele seja desenvolvido. Ele tem um PIB, economia boa, mas ele também tem um IDH, ou seja, a questão social também muito interessante, tá certo? Seguindo essa lógica, a gente vai ter o quê? Os países emergentes. Quais são esses? Na América só é México, Argentina e Brasil, tá bom? São países emergentes por quê? Porque tem um desenvolvimento econômico, um PIB considerável aí, mas ainda passa por alguns problemas, tá bom? Em termos sociais, tá bom? Então precisam melhorar algumas coisinhas na questão social. Por isso que eles são considerados países emergentes. E além disso, né, também passaram por um processo de colonização, de exploração, tá bom? E o último grupo aqui vai ser o grupo dos países subdesenvolvidos. Subdesenvolvidos são aqueles países que ainda estão em dificuldade tanto econômica quanto social. Por isso se enquadram aqui nos subdesenvolvidos, ou seja, as nações aí latino-americanas, né, de economia primária, né, que não estão aqui, né, que são fora, né, com exceção aqui do México, Argentina e Brasil. Bom, então aqui a gente tem os 3 grupos de países. Também a gente pode encontrar, né, uma outra forma de regionalização do nosso espaço americano. Eu demarco ainda que esses países subdesenvolvidos, eles vão ter bases. Sua economia, como eu falei para vocês, né, é uma economia primária, mas elas vão ter bases diferentes. A gente tem aqueles países que têm a base voltada à questão do extrativismo, principalmente aí o mineral, são aqueles países que vivem da exploração das suas riquezas minerais. E aí a gente vai citar, né, a questão de vários países, né, mas aí a gente destaca Venezuela, principalmente, né, Equador e Trinidade, né, Tobago, que vai ser um país da América Central, tá bom, turminha? Que vai ter a base aqui no petróleo. Bolívia, na questão do gás natural e do estânio, tá bom? A questão do Peru, que vai ser aí bem diversificado, o Peru tem, né, várias fontes aí, ele utiliza todas, tá bom? Mas nós vamos destacar aqui o ouro, o cobre e a prata, tá bom? O Chile, o cobre e a questão da Guiana aqui, né, Jamaica e Suriname com a bauxita. A questão aqueles países que têm a economia direcionada à questão agropecuária, tá bom? Que também aqui vive da questão agropecuária. Haiti, República Dominicana, Colômbia, Uruguai, né? Aqui a própria Cuba, Paraguai, todos esses países e também os países da América Central, né? Uma grande maioria vivem com base na questão da agropecuária, ou seja, da criação e do plantio, tá bom? E temos os últimos países aqui, que vão ser aqueles países voltados para a atividade turística, lógico, evidentemente, tem também, e também financeira. Quando eu falar em atividade turística, são aqueles países que vivem, né, do turismo, né, que tem aqui um litoral, né, ali a questão dos países do Caribe, que tem um litoral, né, riquíssimo, diverso, tá bom? Que aí tem uma estrutura para receber, né, essas pessoas para visitação. E temos também aqueles países que não voltados para atividade financeiras, tá bom? Ou seja, aqueles países que a gente chama de paraísos fiscais, ou seja, que a taxação lá, né, é bem menor, né, que não tem uma investigação, que não é tão transparente, então o pessoal manda dinheiro para esses países aí, né, para poder fugir de investigações, né? Acontece muito aqui com os brasileiros, né? Principalmente os políticos, né, turminha? E aí, tem aqueles países também na América que vivem, né, a partir dessa questão. A gente cita aqui também, principalmente a questão do Panamá, tá bom? Então, gente, a gente tem aqui, né, a diferenciação e a regionalização desses países, né, da América.
Então, turminha, aula de hoje, a missão era a gente entender um pouquinho sobre regionalização do nosso continente, tá bom? E eu espero sinceramente que a gente tenha conseguido aqui explorar da melhor forma. Aproveitem a aula, revise, estude e reveja, tá bom? Esse material, porque é material base para vocês, tá certo? Ó, beijo da Pro.